sejam todos muito bem-vindos ao Clube do Livro. Eu sou a Sara Roman. Hoje a gente está... eu estou com mais uma live, né, da série Conheço o Escritor Sud. E hoje eu estou com o Orismar. E é o primeiro escritor que eu estou conversando, eu acho que já conversei com uns 20, que escreveu sobre a igreja, né? Livros sobre a nossa doutrina, sobre o que a gente acredita, né? Então, achei bem interessante, né, esse assunto. A gente sabe que existem autores americanos, né, que escrevem sobre a doutrina da nossa igreja, mas eu não conhecia nenhum membro da igreja brasileira que escreve. Então, seja muito bem-vindo, Orismar. Obrigado. E a minha primeira pergunta para ti é: quem é o Orismar? Isso, tá certo. Então, o Orismar, né? Quem é ele? Eu sou membro da igreja desde 96, né? Fui batizado, então, há uns 25, 26 anos por aí, eu acho. Não sou bom da matemática, mas de escrever eu sou, né? Então, eu fiz missão em Manaus, um ano após o meu batismo, né? Em 97, fiz missão em Manaus. E já servi em vários chamados dentro da igreja também, né? Fui 2 vezes presidente de ramo, um em Brasília, então um abraço para o povo de Brasília lá. E a outra vez foi no Rio Grande do Sul, onde você, né, sua terra natal, né? Lá em São Gabriel, também um abraço para o povo de lá, né? E desse tempo para cá, eu venho estudando a doutrina da igreja, né? Aprendendo mais e procurando defender a verdade, né? Não adianta você só saber se você também não sabe como defender o que você acredita. Então, esse é o Orismar, né, que busca o conhecimento, busca entender a verdade e saber como defendê-la quando alguém ataca, né? Que hoje em dia nós sabemos que a igreja é atacada diversas vezes. E agora, com as redes sociais, aí que piora mais ainda, né? Que, assim, é uma chuva de coisas, né? Até, tanto você como alguns já sabem, a Netflix está lançando muitas coisas que não é tão a favor da igreja, né? A gente já viu isso daí. Então, nós temos que ter o conhecimento do que acreditamos e por que acreditamos, né? E saber como explicar isso. Que às vezes é o que acontece muito e que as pessoas acreditam, mas não sabem como explicar por que acreditam no que acreditam, né? Então, esse é o que eu venho buscando, né? E aprendendo também. Qual é o teu estado? Eu sou de Ceará. Eu sou cearense. A cabeça não tá chata, mas, né? Mas é assim. E como começou essa tua paixão por escrever? Tu foi incentivado desde criança? Tu era um menino, né, que gostava de ler? Ou isso surgiu depois quando começou a ficar adulto? Como surgiu a paixão por leitura e por escrita? Na verdade, realmente foi já desde pequeno, né? Eu gostava muito de ler, de estudar, né? E até chorava para estudar, né? Enquanto eu queria ficar em casa brincando, eu queria estudar, né? Mas só que assim, eu começava a escrever mais, era poemas mesmo, sabe? Eu gostava muito de escrever poemas. E na sala de aula eu escrevia até recado para outras pessoas que pediam que eu escrevesse. Não, escreve um bilhete para me entregar para não sei quem, né? E também gostava muito de fazer redação, né? Muito, muito gostava muito de redação. E a professora até uma vez, de tanto eu escrever assim, poemas, né? Ela pediu que eu escrevesse um poema pro esposo dela, olha. Ela ficou tão bom, né? De ver assim, aí falou, escreve para mim. Pô. Eu escrevi para ela. Então, assim, a paixão já desde... E como surgiu escrever sobre a igreja, né? Tu tem só livros de assuntos da igreja? Ou tu tem outro tipo de livro? Exato. Então, começou da seguinte forma. Quando eu fui fazer a missão, é que eu me deparei com a realidade. Né? Porque a gente, como membro da igreja, que só fica na igreja, não sabe como é lá fora. Não sabe como é encontrar as pessoas, querer ensinar e elas terem muitos argumentos que você vai ficar, às vezes, sem saída. Tá? Então, nesse tempo da missão, eu passei um ano, o primeiro ano da minha missão foi só apanhando. Eu não sabia explicar nada, não sabia ensinar nada, alguma coisa que desse um fundamento do que eu estava acreditando. É só prestar o meu testemunho não estava valendo a pena. Né? Só dizer, mas eu sei que é verdade.
às vezes as pessoas não querem só isso de você. Eu não estou dizendo que elas não querem por má intenção, entendeu? Mas elas querem ouvir algo mais. Não só você dizer o que diz, mas ensinar o que diz, né? Ter alguma coisa. E até me citaram uma escritura, que está lá em Timóteo, né? 6, de 3 a 4, que me fez estudar mesmo a doutrina, entendeu? Lá em 1 Timóteo 6, 3, 4, que eu vou citar aqui para a gente entender, diz o seguinte: se alguém ensina alguma doutrina e não confirma com as sãs palavras de Cristo, nada sabe. Então, quando alguém me disse isso, né, porque eu só prestava meu testemunho, eu fiquei, pois é, então vou ter que conhecer, né, vou ter que estudar, vou ter que aprender e vou ter que ter um respaldo do que estão me perguntando. E então, a partir desse momento, eu comecei a estudar. Então, o restante do outro ano da minha missão foi só estudo. Eu aprendi com o meu presidente da missão, o falecido presidente Ver, né, que você, para aprender realmente ter um conhecimento, você tem que estudar aquele assunto por uma semana. Só aquele assunto. Então, eu pegava as perguntas que me fizeram e estudava a semana toda só sobre aquilo, mas estava tudo quanto era livro. Então, eu já li uma obra maravilhosa, um assunto não sei lá quantas vezes. Regras de fé, quando estavam publicados ainda, né? Nenhum deles existe mais. Estudava Jesus Cristo. Assim, tudo quanto era manual, eu devorava. Então, se tem algumas coisas nos meus livros, são dos manuais. Entendeu? Não tirei nada assim de outra coisa assim. Alguns argumentos, claro, lógico que é raciocínio alguma coisa, mas tudo baseado naquilo que eu estudei. Né? Então, foi a partir desse momento que eu resolvi estudar a doutrina da igreja, porque eu vi que a realidade de quem vai encarar pessoas lá fora é diferente de quem já está dentro da igreja, entendeu? É muitas perguntas que às vezes você tem que ter uma resposta. Mas você tem que buscar. Eu não digo que você vai querer debater com a pessoa, debater na forma de querer queimar ela ou coisa assim, né? Que é o que chamam na missão, né? Queimar o outro. Não. E nem todo mundo quer realmente só discutir com você. Ela quer só entender por que você acredita naquilo. Né? Como eu tenho algumas experiências nisso. Né? Eu encontrei pessoas que eram da igreja antes e estavam em outras denominações e por eu ensinar ela, né, por que ela não estava com a verdade, né? Tinha saído, mas porque não estavam, ela só viu que realmente estava errada mesmo, tinha sido enganada, né? Então retornaram à igreja. Então, se eu não tivesse conhecimento, como é que elas iam retornar e como é que eu iria ajudá-las? Né? Eu encontrei uma irmã que ela era da igreja que guarda o sábado, né? Todos da família dela já eram membros, menos ela. Porque todos no sábado chegavam lá, debatiam com ela e saíam perdendo. Né? Nunca conseguiam explicar por que o sábado não é mais o sábado, né? É o domingo. Então, quando eu cheguei lá, eu já tinha estudado muito sobre isso, né? Por que o sábado não é mais, é domingo, mas de uma forma bem diferente do que a gente costuma ouvir. E quando eu ensinei ela, ela falou que eu realmente tinha sido a única pessoa que soube explicar sobre o assunto, né? E eu falei, mas é o seguinte, quando eu ensinei ela que ela viu que realmente tinha fundamento do que eu estava falando, aí sim eu prestei meu testemunho. Então a diferença faz quando você tem um conhecimento e alia isso com o seu testemunho. Que eu falei para ela, né? Eu falei, olha, mas mesmo que eu tenha dito isso e que você viu que tenho mais razão do que, né, do que o que você pensava, ainda assim você precisa buscar a Deus para saber se está certo. Não é porque eu só cheguei e te dei isso daqui, te expliquei isso, que você vai acreditar no que eu estou falando. E ela fez isso. Então, baseou na igreja. Né? Então, a importância que tem isso. E o que me fala o nome dos teus livros, né? E Pronto. o que a gente pode esperar? O que tu quis transmitir para as pessoas que leem os teus livros? O que tu quis transmitir para o que tu quer transmitir para as pessoas? Okay. Então, esse aqui, na verdade, esse aqui foi o protótipo, né? É o mais antigo que eu tinha dele. Não tem mais, é chamado A Vara de Judá e A Vara de José também, né? Mas esse aqui foi o primeiro de muito tempo atrás. O protótipo para virar esse daqui que eu foram escritos agora, né? Também é o mesmo título, né? Só que são
três volumes, né? Aham. Então, aquele primeiro que eu mostrei, ele foi o precursor desses três. Por quê? Eles, o primeiro foi apenas o de imediato que eu adquiri o conhecimento, mas eu vi que ainda era pouco, né? Ainda não tinha tanto detalhes que poderia ser, né, abordados. Então, depois que eu estudei mais ainda, para que deixasse mais esmiuçado e melhor para entender, aí virou três, né? De um virou três volumes, né? Aí Aham. você me perguntou o que tem no livro, né? O que que é quando não é uma ficção, como tu organizou ele? Como tu, tu, tu denomina ele na literatura? Eu até pesquisei, né, sobre o assunto, ele é mais como um estudo, né, um guia de estudo, né, um guia para estudo, né? Você estudar sobre os princípios da doutrina. E o objetivo é que, através dele, as pessoas vão saber explicar a doutrina e muitas perguntas que são feitas, né, para as outras pessoas, né? Você não vai ficar sem resposta dessa vez. Você vai saber responder. E o livro, ele não só ensina, mas como ele faz você se questionar, né, fazer perguntas, para ver se tem fundamento que você está aprendendo ou não. Ou que aquela pessoa perguntou para você ou não, se tem fundamento. Então, ele é um livro que, ao mesmo tempo que ensina, que faz questionar, né? Se perguntar realmente. Pensando assim dessa forma, não tem como isso aqui realmente ser errado, ser certo, né? Aí, nós estamos Uhum. falando realmente tem mais sentido. Então ela se auto-questiona, né, com essas perguntas. Mas você uma história, como tu ensina dentro do livro? São tipo questionamentos, Isso. tu responde, É, tipo, vou dar uma o que é o templo, né? Tipo a pergunta o que é o templo. Aí você discorre o que é o isso. templo, ou você fez como uma história. É como se eu estivesse conversando com a pessoa, né? Eu interagindo com o leitor, entendeu? Certo? Eu estou sempre no meu livro, é como se eu estivesse Uhum. interagindo com o leitor, falando das perguntas que alguém fala, né? Tipo assim, deixa eu ver uma pergunta que eu coloquei aqui. Uma pessoa, Deixa eu só. Vasconcelo pode fazer pergunta, viu? Pode fazer aqui que eu pergunto pro Ismar. Ele tá pode fazer uma pergunta. Vasconcelos. Então, por exemplo, me perguntaram o seguinte: isso era de um ex-presidente de estaca, que tinha se afastado, estava em outra denominação, e ele disse que se eu respondesse essa pergunta para ele, ele voltaria para a igreja. Então, ele me fez essa pergunta, né? E usou uma escritura que naquela época, eu ainda não tinha nem visto, né? Eu já tinha lido o livro de Doutrina e Convênio, né? Doutrina e Convênios, mas não tinha visto aquela pergunta. Então, ele me perguntou, porque Doutrina e Convênios 84, do 20 ao 22, diz o seguinte: que sem o sacerdócio, né? Sem o sacerdócio, a autoridade do sacerdócio, Deus não poderia se manifestar. E, dessa forma, nenhum homem poderia ver a Deus sem esse sacerdócio. Então, como é que Joseph Smith viu se ele não tinha um sacerdócio? Aí eu fiquei pensativo, né? Eu falei, tá bom, presidente, eu vou responder para você sim. A resposta eu posso dar tanto em Doutrina e Convênios, ou na Bíblia, ou no livro de Mó, qual você escolhe? E ele falou assim, eu não acredito que você vai me responder. Eu falei, só escolhe o livro. Ele, eu duvido que tenha lá em Doutrina e Convênios. Então eu peguei em Doutrina e Convênios e mostrei a escritura para ele. Aí ele, você foi o primeiro que fez isso. Então, assim, tem um filme da igreja, que a gente já assistiu muitas vezes, né? Bem antigo, é aquele Juntos para Sempre. Aí tem a parte do rapaz que está sozinho andando naquela estrada poeirenta, né? Encontra dois caras que vão ajudar ele na mecânica e tal. E nessa parte do filme ele fala uma coisa interessante. Ele diz o seguinte: eu não sei todas as respostas, mas sei onde procurá-las. Então, naquela hora, eu já tinha procurado a resposta antes, né? Então, a, Uhum. a verdade, né, do Evangelho está conosco realmente. Depois que eu busquei entender a doutrina, né, e estudar sobre ela, então eu vi que tem resposta para tudo, e muito simples, e de uma forma que você compreende,
e que ela se sustenta por si mesma, né? Então, essa é a ideia do livro, é interagir com o leitor, né? Nas páginas. Uhum, uhum. E como tu selecionou as perguntas? Tu foi anotando todas, né, que tu lembrava, faziam quando era missionário, né, ou as tuas próprias dúvidas? Como tu conseguiu montar, né, esse livro? Dizendo assim, bah, eu acho que essas são as perguntas mais que as pessoas têm mais Uhum. dúvidas ou Isso, foi? na verdade, eu vi que a maioria das perguntas eram praticamente as mesmas, né? Na missão. Que é sobre Moroni, sobre o livro de Mormon, que é também muito cheio, né? Mas também sobre o casamento celestial, né? O casamento eterno, obra vicária, né? E apostasia. Só que do campo missionário eu peguei algumas perguntas, só as perguntas, as escrituras, algumas eu tinha decorado, né? Tinha pego na minha mente, mas outras não, então eu fui buscar as outras escrituras, né? Para saber. E outra coisa que eu fiz Uhum. também, eu entrava em tudo quanto era site contra a igreja, todos, para me ver as perguntas, né? E estudar a respeito, né? Então eu peguei muita coisa dali também, né? Desses sites e tudo que falavam, que estudava, né? E depois criei um grupo para mim, né, no Facebook, mas antes era o Orkut ainda, né? E eu criei um grupo para mim colocar minhas coisas, né? Meus estudos lá. Mas também entrei em muitos grupos de Orkut, pessoas que eram contra a igreja, né? E entrava lá para ensinar que não era daquele jeito, né? E é interessante que Sim. muitas pessoas que viram os debates lá, entre eu e os outros que estavam, né, contra a igreja, eles me procuravam no privado e tudo e falavam, né? Poxa, eu estou vendo que você tem mais respostas que têm fundamento do que o líder lá está falando, né? Então, como é que eu faço para conhecer sua igreja? Então eu Uhum. pegava e mandava o missionário para lá, né? Eu anotava o endereço dele, mandava para a missão, e, enfim, dava um jeito de mandar os missionários para lá. Então, aí dessa forma eu pegava todos os argumentos com as escrituras que as pessoas usavam, né? E iria passando para o livro, né? De maneira mais entendida ali, né? Aqueles debates lá. Uhum. A Catiana perguntou qual é o nome do livro. Pode repetir o nome do livro? Assim, a vara de Judá e a vara de José. Agora, por que esse título, E né? o Vasco. Ah, pode falar. Então, o título é porque nós sabemos que a vara de Judá é o quê? A Bíblia, né? E a vara de José, Uhum. o livro de Moro. Aí, por que os dois juntos, né? Até uma pessoa me perguntou uma vez se eu tinha pegado o livro de Moro e a Bíblia e juntado, feito um novo livro, uns dois só, em vez de ser a tríade, né? Ter os dois só. Eu não. É porque uma das coisas que as pessoas, quando vai debater com você, ou vai falar da igreja contra você, né? Elas acreditam que a gente não acredita na Bíblia, né? Que só usamos o livro de Mórmon, né? Que a nossa doutrina está só baseada no livro de Mórmon. Então, essa é a razão do livro ter esses dois títulos, né? Porque ele é escrituras tanto da Bíblia quanto do livro de Mórmon para confirmar que as doutrinas elas se conjuntam mesmo com os dois livros, né? Como a escritura que é o que está na capa do livro, né? De Ezequiel 37:20, né? E as varas que houveres escritos estarão na tua mão, por isso tem aquela mão assim, né? Perante os olhos deles, né? Então, tudo se encaixa com o próprio desenho da capa, né? Como vocês viram aqui, ó. A mão com os dois livros, né? Uhum. E o Vasconcelos 89 perguntou, Ismar, as autoridades gerais têm conhecimento dos seus livros? Essa foi uma pergunta que já fizeram do primeiro livro que eu fiz, né? Aquele protótipo, praticamente, né? Então, antes de fazer esse primeiro livro, na verdade, que é o protótipo aqui, eu entrei em contato com toda a direção da igreja, né? Para saber se eu podia escrever algum livro nesse sentido, né? E a única coisa que eles mandaram para o meu e-mail foi o seguinte:
Não é proibido você escrever algum livro que fale de doutrina da igreja, né? Ou usar o nome da igreja. Mas desde que no seu livro esteja escrito lá que ele não é algo oficial da igreja. Isso. Oficial. Mas colocando isso, não tem problema nenhum. Né? Então, está lá no livro também escrito exatamente isso, né? Esse livro não resiste oficial da igreja. Tá? Fica bem claro. O Emanuel falou, Barros, vou aprender muito com E, você. pois é. E, é, pode... Não, eu só dizer que, e eu só quanto... dizer que acho que esse é o maior presente que você pode deixar para uma geração, né? Conhecimento, né? Não sei se você já viu o filme O Conde de Monte Cristo. Não. Bom, eu aconselho a ver. Então, esse filme, ele tem uma frase interessante, que é de um homem que... Eu vou contar o filme, né? Mas quando eles... Pode Eu não vou contar o contar. final. Mas eles estão tá na prisão, né? Tá na prisão, e ele conhece um velho nessa prisão. E esse velho tem muito conhecimento de muitas coisas, né? E fala para ele, olha, se você me ajudar, eu vou te dar algo que ninguém pode roubar de você. Aí ele fala, que é minha liberdade? Ele falou, não, sua liberdade já te roubaram, tu tá preso, né? Então, não, mas é outra coisa. Aí ele, o que é então? Aí ele fala, conhecimento. Ninguém rouba de você. Então, é importante, até meus filhos, né, vão poder ter esse conhecimento. Né, e não vai ser tirado de ninguém. Né, então, eu vou passar isso para eles. E era uma das coisas que eu também sempre pensei, né? Se há alguma coisa que eu posso deixar para os filhos, é conhecimento. Então, ele já vai ter... E vai sair o quarto volume, né? Então, estou dizendo na primeira mão aqui, que eu vou fazer o quarto volume. Nossa. Porque não deu os assuntos. São, desse primeiro aqui, que é o protótipo, né? São 24 assuntos. 24 assuntos. Então, os 3 volumes ainda não coubem os 24. Então, vai ter o quarto volume para poder ampliar, assim, com mais detalhe os outros assuntos que não foram, né? Nos 3 primeiros. Uhum. O Ari Inácio falou, eu conheço desde o primeiro livro, muito bom mesmo. Ah, Ari. O Ari, muito bom esse filme, Conde de Monte Cristo. Ele falou. Quanto tempo tu demorou para escrever cada um dos seus livros? Cada um da trilogia. Não é uma trilogia porque não são, né? Mas dos... Sim, sim. do... Então, o primeiro, que é esse protótipo que eu falo 100% dele, né? Passei quase 5 anos para fazer ele. E olha que interessante, quando eu me concentrava para fazer o livro, sempre acontecia alguma coisa que dava errado. Uma hora foi o meu computador que deu pau, depois eu arrumei o computador, aí estava salvando naquele tempo ainda era disquete ainda, olha a arrumação. Aí deu pau no disquete, aí eu comprei o CD não prestou, aí depois eu pensei, pô, como é que eu vou fazer para, né, salvar isso aqui sem dar algum problema, né? Então, lembrei que podia usar a internet e salvar no e-mail, né? Então, não danifica lá. Aí eu comecei a fazer no e-mail, né? Salvando no e-mail todo o texto. E então, passou esse praticamente 5 anos ou um pouco mais para mim desenvolver tudo isso também, né? Ver cada assunto mesmo, cada detalhe para cada assunto. E esse novo agora foi mais tempo ainda, né? Porque os assuntos aumentaram, né? Então, foi uns 7 anos para fazer, né? Então, não foi fácil. Demorou 7 os 3. Então, assim, resumindo tudo, né? Foi 12 anos, né? Praticamente, para chegar onde está, né? Porque não é fácil. Não é fácil. Você tem que buscar muita coisa, tem que estudar muita coisa. Então, não foi uma coisa, assim, muito fácil de achar também respostas, muito fácil de achar, né? Não foi muito difícil. O Passou aqui só um pouquinho. Passou. Francisco, ele falou, como você pode me afirmar que a vara de José citada em Ezequiel é realmente o livro de Mórmon e não outro livro? Ou se como afirma que José citado em Ezequiel é realmente Joseph Smith? Pois é. Tá vendo? Então, isso está mais detalhado no livro, porque, assim, para mim explicar isso, eu tinha que falar as outras coisas anteriores, né?
das profecias anteriores até chegar em Ezequiel, né, para destacar isso. E, por exemplo, como a tribo de José, está lá escrito que ele foi separado dos irmãos dele, né, em Gênesis, se não me engano. E, então, se ele foi separado, ele já não vai estar mais junto com os irmãos. Né? Foi para outro canto, totalmente separado deles. Então, dessa passagem aí, já diz que eles foram para um lugar distante, escreveram o registro dele, até em Ezequiel, eu gosto muito de Ezequiel que ele fala isso, né? E eles foram ter o registro deles, próprio dele, né? O povo de José. Então, se ele estava separado dele, e se ele tinha o registro dele, então ele estava com o registro dele em um canto distante deles, né? E as profecias falam da América, né? Na própria Bíblia também, não estou falando nem do livro de Mórmon, que fala que eles vão estar no lugar do Monte Outeiro, né? Ele vai ter o monte cheio de promessas e bênçãos, né? Então, que terra era essa? A única terra que realmente tinha todas essas bênçãos e era um lugar mais propício para tudo isso é a América, né? Então, é aquela coisa. Não diz exatamente o nome do lugar, mas por todas as evidências que você olha, realmente era a América, né? Para a profecia de hoje. Então, Ezequiel cumpre isso daí bem tranquilo, né? Até no livro tem escrito isso, né? Não precisa do nome ou de Moroni lá na Bíblia, ou do livro de Mórmon lá na Bíblia. Assim como nem no Velho Testamento tinha o nome de Cristo. Tinha profecia sobre ele, né? E as pessoas que liam as escrituras lá na época do Novo Testamento, apesar de ler, elas nem compreendiam que era ele ali, né? Que a profecia era dele ali, que ele estava cumprindo tudo que estava falando. E até as passagens do próprio Novo Testamento, quando o Salvador cumpria alguma escritura, tinha lá embaixo dizendo, né? E assim foi feito para que se cumprisse a escritura de tal, tal, tal dele. Então, em relação ao livro de Mórmon, é a mesma coisa, né? Tem as profecias que é tão assim, se você olha, não tem como não ser a América, não tem como não ser o livro de Mórmon. E se não for, onde é que está esse registro, então? Então tem que comprar o teu livro para saber a resposta, Como detalhes que eu estou falando. né? Exatamente. O Emanuel, Uhum. eu vi seu primeiro em casa e é Quem falou? maravilhoso. Deixa eu puxar de novo. Emanuel. Uhum. Não tem o sobrenome, mas é Sim, sim. Francisco. Ele tem base doutrinária. Então, o Francisco mesmo que te fez a pergunta, né? Agora disse que foi excelente a tua resposta e tudo tem uma base doutrinária. E falando sobre base doutrinária, aonde tu buscou? Como foi a tua pesquisa para buscar as respostas de todas dessas indagações, né, esses pontos de Sim, sim. interrogação? Então, quando alguém me questionava, né, nos debates que eu falei, né, tanto do Orkut e passaram até pelo Facebook, então eu buscava tanto nos livros da igreja, só que tem algumas coisas que não tem uma resposta assim, específica no livro da igreja, né? É meio superficial, vamos dizer assim. Então as outras coisas eu tinha que elaborar, né? Eu tinha que fazer a pergunta para que houvesse um fundamento do que eu estava respondendo, né? Como eu falei, muitas das respostas foram buscadas também nos manuais da igreja, os livros que eu citei, né? Aquele livro, a Apostasia, né? A Grande Apostasia, na verdade, o livro que é extinto, né? Mas é um livro muito bom. Então, para mim falar sobre a apostasia, eu li ele, né? Eu li o Regra de Fé, na parte que fala da apostasia, né? Eu li uma obra maravilhosa, nós somos que também tem parte disso, e os manuais da igreja que também falavam sobre o assunto. Ou seja, como eu falei, né? Eu passava uma semana lendo tudo que fosse a respeito disso. Então, alguns argumentos eu pegava, algumas escrituras, mas o interessante é que, às vezes, quando eu não encontrava isso tudo nesses livros, né? Mas com a manhã estudando, eu gostava sempre de estudar pela manhãzinha, né? Então, eu colocava um hino da igreja, começava a estudar, e as escrituras vinham na minha mente. Eu olhava lá e, nossa, encaixa exatamente com o que tem que ser dito, né? E era impressionante isso, como essas respostas vinham na mente, né? Na busca, o Espírito acho que guiava, né? Acho não, guiava, né? Eu encontrava elas com facilidade.
No livro de Mórmon, mais ainda. Né? Eu achava que era mais difícil achar no livro de Mórmon, né, alguma coisa. Mas não, vinha assim com muita facilidade. Então, o Espírito ajudava, né? Não só os manuais, mas o Espírito, quando eu não encontrava nos manuais, o Espírito me guiava para a escritura certa que eu tinha que encontrar e dava certo porque eu ia argumentar e iria questionar também. Uhum. O Francisco disse que ele é teu. Ele falou: oi, tio. Não, Emanuel, desculpa, Emanuel. Não é seu sobrinho. O Emanuel disse que é. Deixa eu ver. Socorro disse isso. Acho que o nome foi errado. Ela tá botando. Acho que ela tá botando o nome e acho que foi errado, talvez. Eles perguntaram aonde que pode adquirir. Tem várias pessoas perguntando aonde pode adquirir o seu livro, onde ele está à venda. Isso, então, ele está em duas formas, né? Se a pessoa for querer ele impresso, como nesse que eu mostrei assim impresso, é no site da Wiclap. Acho que ela foi até dita aqui por um outro escritor que eu assisti a live, né? Ele falou, citou. Então, impresso está pela Wiclap e se for digital, pela Hotmart, né? Digital está lá. Vamos digitar em PDF. Uhum. Então, depois quando acabar a nossa live, normalmente a gente coloca... Uhum. Eu vou colocar um post com o livro do Orismar, com a foto, e aonde pode adquirir, onde que pode comprar com os links, sim, aonde que pode comprar, porque acho que facilita também, né? Às vezes a gente fala e as pessoas meio que esquecem, né? Falou lá no começo, eu esqueci, que eu sempre pergunto. Falou lá no começo que tu é converso, né? Uhum. E eu sempre pergunto para os escritores aqui como é que foi a conversão, se não se importar de comentar com a gente. Como foi essa conversão? Como o evangelho, como a igreja chegou na sua vida? Ou na sua família, bom, né? Então, essa é uma experiência, assim, muito marcante para mim. Muito marcante. E para pouca gente eu contei isso, né? Para pouca gente. Mas agora muitos vão saber, né? Muitos vão saber. Mas foi o seguinte, eu sempre vi os missionários passando pela rua de casa, né? Aqui. E o impressionante é que quando eu via eles, apesar de não saber nem o que faziam, né? Algo dentro de mim puxava para falar com eles, né? Praticamente queria me jogar para cima deles, sabe? E eu ficava me perguntando, por que eu quero conversar com esses homens aí que eu não sei nem o que eles fazem, né? E uma vez eu vi eles conversando com um amigo meu, um grande amigo meu, né? Todo mundo por aqui conhece ele como Boba, mas o nome dele é Valdemir. Eu não sei de onde ele tem esse apelido, né? Aí eu parei quando eu vi ele conversando com os dois missionários e falei assim, não, eu vou conversar com o meu amigo, que aí esses homens falam comigo. Mas quando eu ia falar com eles, eles já deixaram de conversar um com o outro, né? E foram andando, né? Um para um lado para o outro, né? Aí eu só comentei meu amigo, né? Assim, de longe, né? Ele, e aí, Leonardo, beleza. Mais uma vez eu vi ele na escola, mostrando a foto dos missionários para as meninas, né? Que as meninas, né? Aí eu cheguei para ele, falei, olha, o que esses caras fazem? Eu vejo eles passando lá em casa e tudo. Aí ele explicou que era igreja e tal, tal. Até brinquei com ele, né? Falei assim, por isso que tu tá mais quietinho, né? Porque tu era meio dandado. Agora tu tá na igreja. Então ele, você não quer receber a visita deles, não? Eu falei, mas tu falou que eles são americanos, eu não falo inglês, não, rapaz. Aí, não, eles falam português. Então tá bom, pode ser. E eles foram visitar a minha casa, né? Então a gente conversou. A primeira vez que eles foram lá em casa, eu já senti um espírito muito, muito forte com eles. E o desafio que eles dão sempre para todo mundo, né? Para ler o livro de Mórmon e orar a respeito. E me chamou a atenção isso, porque eu fiquei pensando, eles querem que eu ore e pergunte a Deus se eles estão falando a verdade ou não, e se esse livro é verdadeiro. Ou eles são muito convictos do que estão falando, ou são muito doidos, né? Porque Deus é Deus, né? Não vai mentir, né? Então eu peguei e orei, né? Para saber a verdade. Né? E estou aqui, né? Então, pude sentir que é verdade. Mas depois de... Só tu foi conversa ou toda a tua família? Pois é. Aí ainda tem um pouco mais do relato né,
Ah, Isso. desculpa. Aí, então, o que aconteceu? Depois que eu fui batizado, né, eu recebi a mensagem, se eu não me engano, era entre uma sexta por aí. Então, no domingo eu visitei a igreja e no outro domingo eu já estava sendo batizado, né, e tudo. E quando Em um foi uma batizado? semana e pouco só, né, aí eu Nossa. fui receber minha bênção patriarcal, né, que eu estava me preparando para a missão já. Então, na minha bênção patriarcal tem algo lá, né, que diz o seguinte, que eu iria ser chamado pelo Senhor para ajudar a obra dele. Aí eu fiquei pensando, agora eu entendi porque eu senti aquele sentimento. Se eu realmente estava me chamando, né? E depois que eu voltei de missão, o missionário que me batizou, ele tinha vindo para o Brasil para visitar e a gente foi conversando, né? Uhum. Ele chamou a gente para Uhum. passear, então fomos conversando. E eu contei essa experiência para ele, né? Que olha, eu sentia isso, tá, quando eu via vocês e depois na minha bênção falava isso, né? Aí ele falou, não acredito, é sério isso? Sério. Então, deixa eu te contar uma coisa, senta aí. Aí ele falou o seguinte, antes de encontrarmos você, eu e meu companheiro, nós tínhamos orado e jejuado e dissemos para o Senhor, como o Senhor conhece as suas ovelhas, então que nós fôssemos diretamente para uma das ovelhas dele e pudéssemos, né, ela só ouvir a voz e aceitar o evangelho e ser batizado. E na verdade nós encontramos você e seu amigo, que é um amigo meu baseado no mesmo dia que eu, que está aqui também na igreja hoje também. Então eu e o Pedro fomos batizados no mesmo dia. Então eu falei, então vocês oraram também por isso? E por isso que eu senti isso? Ele falou, pois é. Então a minha conversão se deve a toda essa história aí. Não foi só o encontro e o batismo. Todo esse conjunto. Então tem como eu dizer que é mentira isso daí? Eu tenho que defender a verdade, velho. Né? Que realmente foi algo muito marcante para mim, essa experiência. Imagino. A Mister Linda Lima perguntou: onde você fez missão e quando? Então, eu fiz missão em Manaus, né, de 97 a 99. Tá, a Vasconcelos falou que você fez em Manaus de 97. Ele respondeu. O povo já conhece minha história aqui, né? É. E como foi? Como foi quando né, tu contou para sua família ou para teus amigos assim, vou escrever um livro, né, de assuntos sobre a igreja, de perguntas e respostas sobre a igreja. Qual foi a impressão que as pessoas tiveram sobre isso? Elas falavam assim, rapaz, é muita coragem, porque você escrever sobre a igreja, né, e doutrina dessa forma, vai ser muito difícil, né? Eu não escreveria, dizendo assim, eu não escreveria, porque vai ter muita coisa, né? Muito trabalho. Mas, né, se você sente que deve escrever, né, então vá lá, vá fundo, né, vai escrever. Mas deram apoio, entendeu? Me disseram que eu era doido, né, mas falaram assim, mas vá lá, né, vai escrever. E, E oi? teve alguma parte que tu pensou assim, por que eu tô fazendo? Vou desistir disso. Quem, Uhum. né, vai dar bola ou coisa. Às vezes a gente pensa, né? Acho que o escritor, né? Ele sempre acha. O ser humano em Uhum. si, né? A gente já sempre tem medo de ser julgado, né? Ser julgado assim, essa pessoa é louca, ou é julgado, esse trabalho é Sim, sim. ruim, né? E o que deu força a tu não desistir durante esses 7 anos, 12 anos, né? Vamos colocar no Pois sim. geral. Eu até vi um post que você colocou, não sei agora se foi no Instagram mesmo ou lá no WhatsApp, né? De uma escritora que publicou um livro, né? E tudo mais, ninguém foi lá dar bola para ela, né? Por muito tempo, né? Mas ela não desistiu, né? Ela falou, mas eu fiz, tá lá e vamos lá. Sim, teve momentos que eu também pensei um pouco em desistir, né? Porque às vezes eu vi algumas opiniões contra, né? Nem todo mundo também é a favor do que você está fazendo, né? Então, rapaz, faz não, mas ninguém vai dar nem bola, porque nem a coisa, como diz aí o menino, não é oficial da igreja, então ninguém vai dar nem a bola mesmo nisso aí, não, por não ser oficial. Mas a gente esquece que tem
aquela nossa regra de fé, né? Tudo que for amável, louvável, nós procuraremos, né? E as escrituras também que falam o seguinte, que nós temos a obter conhecimento pelo estudo e pela fé, né? Os próprios apóstolos, eles leem e citam outros livros que nem é da igreja, no discurso dele, né? X romance, alguma coisa. Thomas S. Monson era um deles, né? Ele gostava de citar livros, né? Então, se nem é da igreja e eles leem e citam, imagina quando é da doutrina da igreja, por que não vamos rejeitar, né? Thomas S. Monson estava Pois é, Shakespeare, né? E exatamente. às vezes, mas Shakespeare não era cristão, Então, né? Mas ele tinha muitas coisas boas, né? Na pois obra é, dele tem muitas com coisas boas, certeza. né? E, cabe alguém batize ele, ele aceite, né? Ou já aceitou, a gente não sabe lá no mundo espiritual, Exatamente, né? Então, exatamente. É, onde tem coisas boas e louváveis, a gente tem que exatamente, procurar, né? exatamente. Mas o que às vezes me dava mais força para continuar, né, é quando eu pensava nas pessoas que estavam saindo da igreja por ser enganado pelas outras pessoas, né? Achar que tinham aprendido errado. Eu falei, não, mas então eu vou fazer por elas, pelo menos, né? Porque elas, tendo esse conhecimento, elas não vão se perder mais, não vão dizer, ah, eu achei que eu estava aprendendo uma coisa e era outra, né? Porque, como eu falei, lá fora o mundo é cruel, não perdoa. E eu já vi história, e aconteceu comigo na missão, de pessoas que eu estou ensinando, né, na missão, estava ensinando lá, e eles estavam muito bem, e outra pessoa de outra igreja falava coisa e a ponta a menina não queria mais ouvir nada, porque começava a perguntar as coisas que eles falavam e eu não sabia o que fazer, e perdi a pessoa. Mas e se eu soubesse? Não, olha, a verdade é assim mesmo, assim mesmo. Como depois que eu adquirindo conhecimento, mudava isso. Isso mudava muito, né? Então eu falei, não, agora eu vou continuar por essas pessoas, né, que estão aprendendo o evangelho e não ser mais enganado por outras doutrinas que são muito convincentes. Olha, se você não tem ideia como é convincente. Eu, numa parte da missão, eu conheci uma irmã da igreja que ela era da igreja, quem guardava o sapo, para não dizer o nome, né? E ela tinha lá um livro chamado, não era o Grande Conflito, porque esse daí eu já li também. Mas eu não lembro agora o nome desse livro, era uma apostila enorme. E ela disse assim, Helder, o que você está querendo aí com esse livro, né? Que ela estava com umas coisas na biblioteca, eu gosto de ler, então peguei para ler. Não, esse livro que eu achei interessante, é sobre o que? Ela, não, é sobre, né, sabe, tudo mais. Eu era missionário, né? E eu falei, eu posso levar para casa para me ler? Ela, eu disse, é muito perigoso, ela. Eu tenho que ter um testemunho mesmo para não cair nisso aí. E eu, não tem problema não, posso levar? Ela permitiu. E quando eu fui ler o livro, eu falei, rapaz, é muito convincente. Se eu não tiver uma base, que pelo menos eu tinha já nesse período, eu sairia da igreja. Né? Ou se alguém chegasse para mim ensinando isso aqui, eu não tinha argumento e me levava. Né? Mas graças àquele estudo que eu te dei lá na frente, que eu te falei aquela experiência, né, da irmã que era adventista, que ninguém, todo mundo dela, Uhum. menos ela. Então, mas é muito convincente os argumentos das pessoas. Então, se você não conhece a doutrina, não sabe dar uma resposta, como aquela escritura que eu li, né, de Timóteo, né? Então, você fica... Uhum. Porque eu acho o seguinte, se você tem tanto tempo de igreja, talvez não seja uma obrigação, mas para mim de você ter um conhecimento à altura, entendeu? Ainda mais quando você é líder. Eu me preocupei muito quando eu fui chamado presidente de ramo. Eu fiquei pensando, minha nossa, se alguém vir perguntar uma coisa para mim e eu não responder, o que ele vai dizer de mim? Ó, que líder é esse que não sabe nem responder uma pergunta que alguém fez? Entende? Então, eu me sentia na obrigação de aprender cada vez mais, né? De saber mais. Né? Então, às vezes que eu ia desistir, eu pensava, não, mas alguém vai poder precisar disso aqui no futuro. Então, eu vou ter que estudar, eu vou ter que realmente passar adiante isso daí. O Vasconcelos perguntou: como está a saída de seus livros para o público? Eu digo aceitação. Ah, sim. Como está? Bom, como eu falei, né? De início, muitas pessoas ficavam falando, mas não é nada oficial da igreja, né, e tal, né? Mas agora não, parece que o povo está mudando de ideia, né?
porque muitos procuraram, É. muitos já querem o link, né, para adquirir o livro, né? Então, acho que é uma das coisas que eu gostaria de deixar bem claro, né? Que é oficial da igreja? Não é, mas é da doutrina da igreja. E nós temos que estar essa doutrina, né? Senão, a gente vai começar a ser enganado pelas pessoas. Como eu digo, se você for deparar com alguém, ele vai ser muito convincente. Muito mesmo. Se você não está preparado para argumentar, você pode ser levado. É. A Ângela Furtado falou: parabéns, irmão. Tenho grande admiração pela obra missionária, pois das grandes experiências que vivem em todos os sentidos e os grandes milagres que vêm. Isso é maravilhoso. Então, foi então me ajudou, né, nesse estudo, né, nessa busca do estudo, né? O Ari perguntou: qual o tópico doutrinário que foi mais difícil de escrever? Sim, é o tópico mais difícil. É sobre o sacerdócio. O mais difícil, por quê? Porque as pessoas lá fora vão falar, a primeira coisa quando eles falam de sacerdócio é porque os negros não tinham sacerdócio. E aí, como é que você explica? E com escrituras para poder explicar também. Né? Porque só a história, ninguém quer dar bola para a história, mas tem respaldo nas escrituras. Então, foi o mais difícil para mim fazer. Eu imagino. Ainda mais na sua origem, eu acho que as pessoas às vezes falam, né? Como que tu acredita nisso? Tu é, né? Tu é negro, tu... né? Exatamente. As pessoas usam né? que às vezes até nos machucam, né? Sim. Para justificar. A minha, acho que a minha, eu não sei se tu já leu, mas tem a biografia do presidente Hinckley. Eu acho que lá respondeu as minhas perguntas sobre esse tema, né? Ele é bem, como foi ele que anunciou, né? Foi ele que anunciou para a imprensa, né? Aqui nos Estados Unidos sobre que agora os negros iam ter o sacerdócio. Então ele contou o período, né, que aconteceu isso, como foi, né, como foi a inspiração, como foi tudo, né. E aí aquilo me convenceu, não me convenceu, mas me deu ter argumentos, né. Tipo, eu senti, né, lendo o livro dele, que, que, que aquilo era verdadeiro, né. Que Sim. aquilo que ele estava falando ali realmente era uma coisa inspirada, né. Isso. E até a gente não sabe todas as coisas, né? A gente não sabe por que os judeus foram mortos, né? A gente não sabe por que os portugueses foram escravizados, por que os negros foram escravizados, né? Tem coisas que a gente não sabe, a gente só vai saber realmente a resposta certa quando a gente estiver na frente de Deus, né? E Deus puder nos dizer por que essas coisas todas aconteceram, né? Mas a gente pode ter respostas, né? Assim, não tão profundas, mas através das escrituras, né? Através dos profetas vivos também, né? Que nos tiram esses questionamentos que não são, eu sei que não são fáceis, né? Não são simples, né? Até no livro em si, né? Quando eu explico sobre essa parte do sacerdócio, né, eu coloco o manifesto da igreja, né? Dizendo, olha, agora essa é a realidade que nós vivemos e tudo mais. Mas só que é o seguinte, que as pessoas que, quando vai debater, né, nesses assuntos aí, eles não sei o que acontece com eles, que parece que a mente deles se bloqueiam, porque a igreja, ela não foi a única que limitou, né, as pessoas de outras, né, de cor assim, né, vamos dizer assim. Porque outras religiões também faziam a mesma coisa, entendeu? Se você vê a história, tinha muitos que faziam isso e até pior. Então, eu tive que pesquisar muita coisa e tem os documentos, né, dessas outras denominações também religiosas. Então, às vezes, as pessoas que nos acusam, elas próprias não conhecem a própria barriga delas, vamos dizer assim, não olham para si mesmas, entendeu? E aí foi isso foi mais difícil, porque, de princípio, por isso que eu disse que esse aqui foi apenas um protótipo, né? Porque eu não tinha colocado algo assim da história, entendeu? E história, eu só colocava a escritura mesmo. Aí eu vi que não, mas algumas coisas precisam realmente
uma história, da história em si, para dar mais respaldo aí do que eu estou te dando, não só a escritura, né? Então eu comecei a estudar e peguei todas essas coisas e vi que, poxa, o cara vai falar uma coisa, mas não vê a história de várias outras religiões que também tinham mesmos argumentos, às vezes muito pior ainda, né? Então, foi um tema mais delicado, acho que por isso que foi o mais difícil, né? Mas se você ler no livro, você vai ver, você vai entender bem melhor, com uma tranquilidade bem mais serena, né? E dizer, então realmente foi assim, por isso, e mais agora estamos de boa, né? Foi a revelação que o Senhor deu. Então, dá pra você, né? como você falou, você pôde aceitar porque leu, né, do livro do Warren Hinkle, né? E também o mesmo sentimento quando leu o livro também e entender muitas coisas pelas escrituras também. Explicação não mais fácil, mas foi não é explicação, mas quanto acompanha, né? Porque ele conta uma linha do tempo, Uhum. né? Quanto acompanha aquela linha é mais simples a fala, o jeito, né, Exato. de tu observar, né, a situação, ele, né, com toda a situação, então acho que o Ari Inácio falou, qual foi o tópico mais polêmico que as pessoas não entendem? Qual foi o tópico que tu achou aqui no teu livro que tu colocou que é o mais polêmico que as pessoas normalmente não entendem? Mesmo tu explicando, elas não Na entendem. verdade, esse aí, mais polêmico que ficou mais discutido, não está nenhum dos três ainda, vai estar no quarto, né? Que é sobre Jesus ser casado, né? Então, esse daí, menino rebuliço danado, né? Esse deu um rebuliço, tá um pouco nesse livro aqui, né? Nesse que tinha um pouquinho coisinha, mas eu tenho estudado e tem muito mais assunto agora para abordar, então por isso que vai ficar para o quarto volume, né? Que tem esse assunto que, nossa, esse é muito delicado e muita gente Se quebra a cabeça foi com isso. Oi? casado, se Jesus foi ou não Isso, casado. exatamente. Pois é. Então, isso aí, rapaz, tem gente que briga com isso aí. E não deve ser fácil de procurar, não deve ser fácil de achar escrituras ou, Pois, né, coisas sobre esse exatamente. assunto, né? Uhum. É, sobre a Mãe Celestial também, né? As pessoas ficam. Por que não falam sobre a Mãe Celestial, né? É Não tem muito. muita coisinha assim, né, que as pessoas falam, né? E às vezes falam algumas coisas que nem a gente achava que tinha na doutrina da igreja, né? Mas tem, né? Quando eles falam, a gente e falava sobre isso, né? Então, a gente vai entender. Não Pois procura. é, exatamente. O Vasco, no livro, quando você fala do sacerdócio, você cita o Walter Homérico Martins. Você sabe quem é o Martins? Sim, O sim, Walter sim. Martins? Não cito não. Eu vou mais, Eu acho que pode citar dele, só que sim, sim. ele era como muitos negros eram batizados, mas não tinha sacerdócio, Uhum. né? Mas ele era uma pessoa. Eu acho que ele foi o Que Deus primeiro sacerdote. negro à Sim, autoridade de exato. CT. Né? Não, mas Então, não cito ele é não. Mas, como eu falei, né? Eu cito mais a história mesmo das religiões antigas com relação à escravidão e tudo mais. Para as pessoas entenderem, né? Que, olha, acusa uma coisa, mas você tem que ver as outras histórias também, né? Então, não faz sentido você só aprender já uma sem ver as outras, né? Entendeu? é, porque às vezes a gente não. Eu acho que é muito interessante isso que tu faz de pesquisa, porque a gente esquece que teve uma época que só os judeus tinham sacerdócio, que mais ninguém tinha. Só os judeus tinham, Exatamente. Não, né? não, Não lembro, né, no Velho Testamento sobre isso, né? exatamente. E as pessoas, a gente às vezes só se interessa pelas coisas mais Pois polêmicas é, ou mais atuais. exatamente. Que a gente está passando hoje, esquece como foi antigamente, né? As pessoas sempre falam, né, de escravidão. Eu falo assim, nossa, mas tantos povos também foram escravos. E não é justificativa, né? Infelizmente, é tempo de só que os negros foram os últimos a ser escravizados. Ainda bem, né, que não existe mais essa cultura horrível. Mas outros povos também foram, né? E o sacerdócio também, né? Teve uma época que
ninguém tinha, só os judeus tinham, né? E Exatamente. por quê? Tem- Deus decidiu que era assim, né? E depois ele abriu para todo mundo, gentis, todos acabaram ganhando o sacerdócio, né? é, Então, não foi só um privilégio dos judeus, né? Então, a, a, eu acho que esse teu livro é muito importante para a gente conhecer, saber um pouco mais, né? Tipo, mais a fundo, não superficialmente as exato. coisas, né? Não só o que. Uma frase, né? Às vezes uma frase não diz muito, a gente tem Sim, que saber todo o exato. texto por trás daquilo. E esse seu trabalho de pesquisa, nossa, eu acho fascinante, porque é muito difícil, Uhum. demanda muito Por isso que trabalho, demorou né? tantos anos, né? Não foi fácil, né? Mesmo ainda bem que tem internet hoje em dia que É, ajuda, assim, né? mas antes não tinha, né? Antigamente Era no livro, era buscar o não livro tem. aqui. Hoje ainda, pelo menos, a gente tem acesso. Imagina, não precisa pegar as liarronas, hoje é só procurar pelo tópico e Também. aparece, né? Antigamente a gente pegar todas as liarronas Uhum. e ver onde que tá, né, aquele assunto. Então, isso facilitou a nossa vida, né? O Ari Inácio falou, deixa eu ver. Cristo não fez nada sem antes ver o Pai fazer tudo. Aquilo que o Pai fez e o Filho fez igual. Ah, sim. Tem uma escritura que ensina. Francisco falou. O livro de João do Novo Testamento ensina sobre isso. Acho que é sobre o. Né, o que eu estava falando sobre os Uhum. judeus, né? Sobre o. Né? Perguntaram quais são as suas. A Judy perguntou quais são as suas redes sociais. Ah, eu Quais tenho são um os seus. canal no YouTube que eu até ensino algumas das coisas, né, de doutrina do que está no livro, assim, mais superficial, né? Claro que não dá para falar muita coisa no YouTube. Então tem o YouTube, tem. Fala o seu nome. Qual é o Ah, endereço? no YouTube você vai procurar por Fala Zeldris. Tem Zeldris, que é o costume que a gente fala, em vez de ser Elder, é Zeldris, né? Ah, Então, Fala Zeldris, tá lá no YouTube. No Facebook é só o meu nome então, mesmo, né? Osmar Barros. Facebook. Orismar, Orismar Barros. E na No Instagram. Instagram, acho que é a mesma coisa também, Orismar Barros, arroba Orismar Barros. Então, depois eu também, quando a gente acaba a live, eu coloco lá Hum, também em todas as redes sociais, né? sim. O link lá para vocês poderem acompanhar ele. Então, acho que a gente está indo para o final da nossa live, mas é muito interessante. Acho isso que tu. Acho que é um trabalho de grande valia, né? Principalmente para nós, membros da igreja, né? Para ter, como tu falou, para termos argumentos, né? Às vezes a gente não tem, né? As Exatamente. pessoas nos perguntam e a gente fica, eu sei porque sei, né? Não, mas É, não desenvolve, uma outra né? coisa é E, assim, às vezes as pessoas perguntam não para querer te criticar, entendeu? Muitas delas, como já aconteceu comigo várias vezes, elas só realmente querem saber por que você acredita desse jeito, né? Por que você acha que é desse jeito? Se é assim, assim, assado, vai se dar da forma que ela aprendeu, né? Então, se você sabe responder, melhor ainda, realmente é bom. O ruim é você estar na igreja e você diz ser verdadeira, mas não sabe dar uma resposta, né, para uma pergunta que a pessoa só está perguntando, né? Então, fica meio ruim, né? Como já aconteceu comigo, né? Na missão, como eu falei, né? A pessoa me pergunta, eu digo que não sei e vou embora. Eu fico com cara de quê, né? Ele vai dizer assim, ô, missionário, vem fazer missão aqui pra quê que não sabe nem responder nada, né? não sabe nada. Vai pra casa, né? Mas assim. Então, Mas os tem um livro parecido com algumas perguntas. Não tem um manual, os missionários? não existe tipo de perguntas e Não, não respostas. tem. O manual Pregar Meu Evangelho, ele não tem isso. Ele tem as mensagens que eles já dão, já isso desde a minha época, né? Só que mudou alguma coisa, né? O manual, né? Tem algumas coisas a mais. Mas eu já li o manual Pregar o Evangelho. Nas perguntas que realmente são feitas lá no campo mesmo, não tem. Né? E que eles pegam de Não. pessoa, não tem a resposta. Né? E nem no outro antigo, que era o guia missionário que a gente usava, também não tem essas perguntas com respostas para esse tipo de perguntas. Né? Eu falei, aliás, acho que eu não falei, mas vou deixar bem claro aqui.
As pessoas que vão para a missão vão totalmente despreparadas, realmente. Vão despreparadas. Eu digo porque vai mesmo, entendeu? Porque essa chuva de perguntas não tem nos manuais que eles vão enfrentar lá no campo missionário, né? Então, acho que eu antecipei isso daí, desenvolvendo essas coisas no meu livro. Seria Porque é o que ele vai encontrar lá, é a realidade que ele vai viver ali no campo, entendeu? Ele vai confrontar isso daí. Então, é bom que ele vá tendo um conhecimento disso daí já preparado. uma... Exatamente. A base. E todas as tuas perguntas e respostas, todas tu coloca da onde tu tirou. Quais são as tuas pesquisas? Tu coloca esqueci a palavra. A, não é citação, é a bibliografia que tu tirou. Tu Isso. coloca. No livro não coloquei, né? Assim, de onde eu tirei isso, eu tirei aquilo. Em algumas coisas não, mas outras, sim, como a citação, né, da manifesto, como algumas citações de David McKay, do Verstappen, está lá também descrita de onde foi a fonte, né? Isso, Escritura. as escrituras que está referente lá, o livro de Mormon está lá. Tu falou a palavra fonte, tu coloca as Isso, fontes da isso. onde tu tirou. De algumas estão e outras não, mas, como eu falei, mas não quer dizer que eu não tirei dos manuais, né? Que foi algum estudo de referência Uhum, de lá. Eu até no referência. começo eu tinha colocado, né? Mas era tanta da coisa de Uhum, referência que aí vai ficar mais referência do que o livro. Vou apagar as referências, vou deixar os argumentos que tem a ver com a base do que a gente aprendeu na igreja, né? E se você ler o livro, você vai ver que, uhum, isso aqui eu já talvez li em algum lugar, né? Então, tem isso aqui, mas esse complemento que ele fez que realmente bate mais ainda com isso, né? Então, tudo uhum. tem esses... O Francisco perguntou: você tem vontade de escrever outro tipo de literatura, livros de outras vertentes, né? De Ah, outros. sim. Pois é, como eu falei, né? No começo, como eu começava a escrever, eu escrevi sobre poemas, né? Então, e eu até já coloquei uma frase para o livro, né? Vamos supor, o título do livro, né? Vai se chamar Conquistando pelas Palavras. Eu não vou só ensinar poema, mas eu vou ensinar como a pessoa cria poemas para conquistar alguém. Como ela própria vai desenvolver isso, mesmo não sabendo nada, né? Mas eu tenho passo a passo de como ela pode criar essas frases bonitas, né? De elogio, de encanto, que a pessoa vai ficar maravilhada das mulheres e os homens. E a mulher vai falar para os homens, né? Então tem esse título que eu penso fazer no futuro, mas primeiro eu vou fazer a outra parte, né, do livro para concluir, assim, fechar. Mas eu tenho Uhum. essa em mente também de escrever Então, a sobre vontade de escrever poemas, né? Isso. poema. Então, já tem perspectivas para o futuro. Tem, tem. Eu sei que não é fácil, né? A gente. Acho que quando surgiu essa ideia de apresentar os escritores súdios para os súdios, né? Para os membros da igreja, né? Eu sabia que existia muitos membros da igreja nos Estados Unidos que escrevem, Uhum. né? Tem até autores famosos, né? Como a do Twilight, né? Da série dos É. vampiros, né? Da Uhum. Bella. E ela é famosa, é membro da igreja, né? E tem outros que tem de todos os gêneros, né? E eu não conhecia Uhum. brasileiros. Eu fiquei, será que existe Pois brasileiros é. membros da igreja que escrevem? E eu fiquei muito surpresa de saber que existe muitos. Eu já conversei com mais de É. 20 né, escritores só aqui no Instagram. Imagino que existe muitos, né? Que eu nem conheço, que eu Sim. nem. Porque é difícil de chegar a todo É. mundo, né? A sua publicação de um amigo Foi, pois é. que viu em um grupo de membros, ele falou, Sara, tem um que eu conheço, Eu sei. fala com ele e tal. Então, tipo, né, esse amigo eu também nem conheço pessoalmente, ele é meu amigo de Sim. internet, né? Ele mora no Piauí, acho que ele é do Piauí, se eu não me engano. O Desculpa, Renan, né? acho que tá do É o Piauí. Renan, não foi? Não, Não foi não, foi o Wagner, acho que foi o Wagner, que ele faz Uhum. A Paixão de Cristo, ele é Ah, ator. é isso, foi ele mesmo, é. É que eu não pude conversar muito Ele comigo. Isso. o Renan também tá lá, mas quem me falou foi ele que me deu. Uhum. Falou, eu vi, Sara e tal.
Então as pessoas vão, né, vão ligando Sim, uma a sim. outra e a gente vai se conhecendo. Mas eu fico muito feliz de ter me conhecido. Muito prazer também. Como eu sempre falo, saio melhor das lives, eu saio mais inspirada e mais, né, com testemunho maior da igreja quando eu converso com vocês e sei das histórias, né, e do esforço que todos temos, né, de se manter firmes, né, e de querer ajudar de algum jeito, né, de contribuir com a literatura no Brasil. De, né, uns contribuem com história de ficção, outros contribuem com história de criança, né, e tu contribui com a doutrina da igreja, né? Que às vezes é tão difícil a gente entender e a gente às vezes precisa de alguém que nos mastigue, né? Vamos dizer assim, né? Que nos dê mais, né? Que foi num português mais fácil, né? Num jeito às vezes mais fácil da gente entender, né? Ou mais seja mais atrativo, né? Do que a gente ficar lendo, né? Um monte de letrinhas lá da Bíblia, um monte Sim, de sim. histórias e tal. Então, parabéns pelo teu trabalho, espero que todos os membros, né, que a gente, eu acho que é um livro de bolso, né, é um livro que interessante quando eu tenho uma dúvida, deixa eu ver, né, eu Sim. vou lá e procuro e aí tem a resposta, tem as referências, né, de por que isso aconteceu, Exatamente. né. Então, agradecer a todo mundo, queria deixar, né, últimas palavras pra gente aqui. Sim. Então, eu queria dizer o seguinte, né, que por meio de todas as pesquisas, né, do estudo que eu desenvolvi, pesquisei, eu só pude concluir uma coisa, né, que a doutrina da igreja ela realmente é perfeita, é perfeita. Tudo ela tem o seu fundamento, tem a sua base que sustenta. E nenhuma outra religião, nenhuma outra denominação consegue sustentar o próprio ensinamento que ela prega. Então, que cada membro saiba disso. E os livros vão ajudar você a entender mais isso ainda, né, do que eu estou falando. Porque eu pesquisei a fundo tudo isso, né, e vi que a igreja realmente tem a doutrina perfeita. Tem a doutrina perfeita e responde tudo com grande respaldo e com grande fundamento. Nada dela é vazio. Né? Tudo tem a sustenta uma base realmente sólida para tudo. Eu passei um monte de perguntas, tava conversando e não vi. Deixa eu só. Antes de terminar, tem que fazer as perguntas que as pessoas estão me perguntando. Falou, Barros, eu estou aqui nos Estados Unidos. Como faço para obter seu livro? Eita, Tem como comprar? complicou, porque a editora não consegue mandar para fora do país, né? Só se for digital, né? Impresso não tem como. Ele tem digital? O teu livro tem digital? Digital pela Hotmart, né? Que é o PDF, né? Aí parece que pode, Então, mas impresso não tem. pode comprar É. digital. Né? Eu vou colocar o link depois, aí tu pode, acho, comprar pelo digital, aí só não vai poder ter o livro físico, né? Vasconcelos, você já leu A Seita e Eu já Heresias? li tudo eu já Deve li ser um tanto livro. quanto foi livro de contra a igreja. Tanto que você imagina. Eu já li um chamado Mormonismos e suas ideias, né? Esse aí, Seis Heresias, já li. Já li um chamado Os Profetas das Grandes Religiões, que também é contra a igreja. E, inclusive, esse livro, né, Os Profetas das Grandes Religiões, que eu li, foi emprestado por uma menina que estava numa entrevista comigo para emprego. E ela estava lendo sobre a parte que era contra a igreja, né? Eu falei, esse livro fala sobre os mormons? Ela, eu só pode emprestar para me ler também? Ela, claro. Aí eu fui, levei para casa, li ele todinho e copiei todas as coisas ao contrário, né? Aí botei, aí dobrei, botei no livro dela e entreguei para ela. Falei assim, olha, depois que você ler esse livro aqui, lê o que está escrito aí, viu? Aí ela é membro da igreja hoje. Porque ela viu que Sério? não tinha nada a ver com o que tinha no livro, né? Tem até uma coisa que eu achei bem assim, como é controverso do que o autor do livro fala, né? Ele diz que a gente não acredita que o mandamento amar a Deus é a primeira coisa, mas a primeira coisa para nós é a fé. Ele citou a regra de fé, né? Aí eu falei assim, ué, mas a primeira regra de fé nossa é que é Deus e cremos em Deus, né? A fé é outra regra de fé, lá embaixo. Então, ele citou uma regra de fé para confundir você, que a nossa primeira é essa, né? E a outra coisa que ele botou no livro lá
Eu falo assim, os mormons não acreditam nos diáconos, nos bispos, nos... Aí, porque lá na nossa regra de fé fala, né? Cremos em profetas, doutores, pastores e etc, né? Aí eu falei, o cara não sabe nem o que é etc, Ah, talvez. Entendeu? Assim, se botasse tudo, ia ficar, não, pois, né, uma não, e bíblia, né? depois que ele diz isso, né? Os mormons não acreditam nos bispos, não sei o que, e etc. Ele me põe o etc depois, entendeu? Aí eu falei para ela, olha, você tem que ler o livro com esse que eu te falei. Você vai abrir os olhos do que está errado aí. Entendeu? Porque as pessoas, realmente, como diz a escritura lá em Doutrina e Convênios, né? Estão cegas só porque não conhecem a verdade. Então estão cegos pelas outras pessoas. E mais ainda, se você, como membro da igreja, não consegue então responder umas perguntas dessa, ela vai ficar mais cega ainda. Vai achar que ela está certa mesmo, porque você não tem resposta, né? Para abrir a mente dela, né? Por isso que eu coloquei perguntas no livro, que é para a própria pessoa. Deu uma pausada. Pois é. Pausou pra mim ou só pra ti, ou pausou pra ti Não, também? você estava pausado. Não, eu não estava. É a Desculpa, acho que a tecnologia, minha né? É a internet tecnologia, né? boicota, né? Mas a Ângela Furtado falou: parabéns, irmão, pelo seu trabalho diante de todos esses conhecimentos. Me sinto uma analfabeta no Evangelho. Sua atitude nos a estudar mais, a realmente aprender pelo estudo e pela fé. É, Esse é o lema do nosso clube. pois é. Muito bom. Barro ali. Parabéns, Socorro Souza. Parabéns por todo esse seu conhecimento. Nilde, quero comprar o livro. Como faço para comprar? Deixa eu ver se tem mais. Okay. Então, como a gente falou, eu vou colocar depois, quando a gente acabar a live, eu vou colocar o post que vai estar lá todos os. Como pode adquirir o livro do Orismar, com todos os links, e aí a gente pode comprar por lá. Então, quem mora nos Estados Unidos, acho que é mais fácil. Quem mora fora do país, né? Sim. É mais fácil comprar o digital, Tá. né? Porque a editora em outro país, até porque fica um pouco meio caro, fica caro, né? E quem está no Brasil, né, que pode adquirir pela editora que ela vende no Brasil e manda para todo o Exato. Brasil. Então, desculpa ter uma pausa, mas muito obrigada pela conversa. O Agradeço a Clube do você Livro pelo está sempre à convite. disposição. Desculpa, né? Semana passada era para a gente ter feito, acabou dando um contratempo, não Sem problema. consegui. Mas conseguiu hoje, deu tudo certo, né? E as Clube do Livro estão sempre à disposição, se tiver algum lançamento ou botou em uma outra editora ou algum outro lugar, pode nos mandar Tá, que a gente publica no Clube do Livro, tá né? certo. E como a gente falou, né, a gente sempre buscar o conhecimento pelo estudo e pela fé, né? Então é isso que a gente prima aqui, Uhum. né, no clube. Eu acho que esse seu livro encaixa perfeito no nosso tema, né, do nosso clube, Sim. né? Buscar mais conhecimento principalmente sobre o evangelho, sobre aquilo que a gente defende, né, que a gente acredita. Vasconcelos botou: meu amigo, confesso você, há muito tempo eu não conhecia esse seu lado de escritor. Ele falou: Não, conheci o seu lado de escritor, então tá a pois oportunidade de é. conhecer, né? Esse é um dos motivos. Né? Às vezes as pessoas estão sentadas do lado do mesmo banco na igreja e não sabem o que um outro faz, né? Sim. E às vezes pode ser um escritor, pode ser um médico, pode ser. Médico é até mais fácil, mas né, são pessoas que às vezes Sim. a gente não fala, né? Então esse é o objetivo do clube, né? Da gente, eu tava olhando, desculpa, da gente fazer com que vocês sejam vistos, né? Com que os Sim. escritores SUD sejam por nós, né? Por nós que somos irmãos de fé, né? Que a gente saiba que existe muitos membros da igreja que escrevem, que contribuem com a literatura no Brasil
e que precisam do seu prestígio, né? Como algumas pessoas às vezes falam assim, ah, mas o livro tem que comprar. Sim, né? O Orismar demorou 12 anos para fazer esse livro, fácil, né? Foi muito tempo gasto, até dinheiro, né? Buscar Podia isso, fazer outras buscar coisas. aquilo, né? Exatamente. Então, os escritores também precisam comer, né? Eles precisam ter uma casa, né? Precisam se vestir. Então, é um trabalho como um médico, como um programador, como qualquer... Fazer que nem aquele cara, né? Que ele abre a porta do carro da pessoa em pouco tempo, né? Tira a chave do carro e pronto, a chave tá aqui. É tanto, o cara. Poxa, mas não demorou nem 2 minutos. Eu não vou pagar isso não, para 2 minutos, 50 conto para 2 minutos. Tá bom, ele fecha, joga o chave lá de novo, pum, vai-se embora. Não é pelo minuto que ele fez ali, né? Mas por todo o tempo que ele estudou para se tornar profissional para fazer aquilo ali, né? Para conseguir ter aquilo que eu não consegui, ele não conseguiu, teve que Pois chamar é. ele, né? Então, Exatamente. é a mesma coisa né? Os escritores precisam sobreviver, né? E por que não? Eu sempre tenho assim, se eu tenho, isso é da minha vida, né? Se eu tenho um membro da igreja que eu conheço que faz um trabalho que eu preciso, eu contato quem é membro da igreja, quem é meu, né, do que uma pessoa que não é. Não que todos não são importantes, sim. todos não, mas os meus próximos, eu ajudo mais, né? Tento ajudar mais os meus próximos estão mais longe de mim, né? Então, se eu gosto de ler, por que não ler livros de pessoas que eu conheço, que eu sei da índole deles, porque eles têm a crença que eu sei que não vai ter coisas ruins, coisas que eu não concorde, apostasias, ou coisas que vão me deixar mal, em vez de trocar por um livro só porque o autor é famoso, ou porque escreve né, alguma coisa. Então, eu prefiro, né? Mas isso é uma coisa da Sara, né? Ajudar, né? Ou não ajudar, na verdade, é prestigiar quem está do meu lado e quem realmente segue as minhas crenças, quem eu confio, né? Pessoas que eu confio também. Né? Então, mas muito obrigado por todos. Eu até me estendi aqui. Muito obrigada por todos estarem aqui. Tem muitas pessoas que estiveram aqui no tempo dessa live. Obrigado. Muito obrigado, Orismar, pela nossa conversa. Foi uma ótima conversa. E adquiram o livro dele, vai estar lá no Clube do Livro, né? Acho que é um bom guia de estudo, vamos dizer assim, né? Para a gente entender um pouco mais sobre o Evangelho, sobre nossas crenças e sobre o que a gente acredita, né? E o que a gente defende. Última mensagem: um dia vamos lanchar e você um dia fomos lanchar e você não falou nada sobre seu trabalho maravilhoso, mas mesmo assim, parabéns, grande Barros. Vasconcelos falou, então tem que divulgar mais o seu trabalho. Tem que andar com o livro, né? Não é na mão, hein? Então tá bom, gente. Muito obrigada por todos estarem aqui. A gente se vê na próxima live. Se vocês não nos seguem aqui no nosso perfil, né? Nos sigam. A gente sempre tem várias novidades sobre escritores, sobre leitura, sobre palavra dos profetas, né? E, sobre a importância de a gente buscar conhecimento, de ler, né? De nos nutrir, né? Com a boa palavra. Então tá, muito obrigada e tchau.